Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 19 de dezembro de 2025. E tivemos bastantes atualizações de toda a linha da frente de combate, inclusivamente de Zaporizhia, Pokrovsk e da cidade de Kupiansk. Mas até lá vamos só analisar algumas questões importantes no campo político-militar. E hoje recebemos a notícia de que os países europeus chegaram a um acordo para financiar a Ucrânia com 90 mil milhões de euros. Contudo, este financiamento não vai ser feito a partir dos ativos russos congelados, mas a partir do dinheiro dos próprios países europeus. E com base nisto, podemos declarar que a Ucrânia será financiada para continuar a guerra com a Rússia por pelo menos mais 2 anos. Segundo o que sabemos, são necessários cerca de 45 mil milhões de euros por ano para a Ucrânia continuar a lutar. E agora a pergunta que nós temos de fazer, estando a Ucrânia já financiada, para que é que os países europeus querem chegar a um acordo de paz com a Rússia? Isto só para dizer que nos próximos dias teremos uma reunião entre os representantes da Rússia e os representantes dos Estados Unidos da América para discutir a proposta de paz que os mesmos desenharam com os países europeus e com a própria Ucrânia. E agora sim, vamos passar ao campo militar e analisar as novidades que tivemos durante as últimas 24 horas. E durante hoje decorreu mais uma troca de corpos de soldados mortos em combate, e nesta troca a Rússia devolveu um total de 1003 corpos de soldados ucranianos mortos em combate, enquanto a Ucrânia devolveu um total de 30 corpos de soldados russos mortos. Continuando, vamos em direção ao território da região de Odessa, porque daqui tivemos mais atualizações importantes. E segundo o que sabemos, já é o 8º dia consecutivo que a Rússia ataca este território de forma massiva, com drones do tipo Geran principalmente, mas também com alguns mísseis. E o foco principal de ataque por parte da Rússia foi uma ponta que se situa na região aqui mais ao norte. Tivemos estes vídeos já publicados pelas fontes pró-ucranianas a mostrar como um drone do tipo Geran estava a tentar ser derrubado pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas depois atingiu o seu alvo. E como nós sabemos, a Rússia nos últimos dias também atacou a ponte que se situa nesta região do mapa, e segundo as fontes aqui na Ucrânia, esta ponte voltou a ser atacada durante o dia de hoje. E aqui temos de perceber algo importante. É que a partir da cidade de Odessa para a região mais para o sul apenas existem duas rotas, duas estradas, e elas são feitas através de pontes. Uma passa especificamente nesta região do mapa, e esta ponte vou relembrar que já foi danificada pelos russos, e a segunda e última passa exatamente por aqui, e que depois ainda entra no território da Moldávia. E como sabemos, esta ponte também foi danificada durante os ataques de hoje da Rússia. E com base nisto podemos concluir que de facto os russos estão a tentar cortar completamente a logística ucraniana nesta região mais ao sul. E como sabemos, a Rússia também intensificou alguns ataques a mais infraestruturas relacionadas ao setor energético, ferroviário, mas também a alguns depósitos de munições. E o mais importante é que durante o dia de ontem foi declarado um estado de emergência na região de Odessa, porque um grande número de pessoas já está sem eletricidade e sem água há bastantes dias. Contudo, os ataques prosseguem, temos aqui várias explosões registadas durante o dia de hoje ou durante a noite anterior, e isto leva a crer que algo grande está a ser preparado pela Rússia para o ano de 2026. Como sabemos, a Ucrânia já tem financiamento para continuar a lutar contra a Rússia, e por seu lado a Rússia está a tentar destruir tudo o que se situa nesta região. Inicialmente a logística na porção mais ao sul da região de Odessa, depois está a atacar a infraestrutura civil para obrigar que a população civil evacue estas regiões para o interior da Ucrânia, e o terceiro ponto nós veremos se vai acontecer ou não, que é alguma operação militar russa nesta região já nos próximos meses.
Vamos agora passar à frente de combate na região de Zaporizhia e aqui também tivemos alguns ataques efetuados com drones do tipo Geran por parte da Rússia. Mas da região de Stepnohirsk tivemos mais alguns ajustes no mapa. Vou só recuar alguns dias atrás para nós percebermos como a situação se estava a desenvolver. E esta era a configuração do mapa que nós tínhamos durante o dia 16 de dezembro. Nesse dia a Rússia conquistou totalmente as posições da vila de Stepnohirsk que se situam mais a leste e, como eu referi, a Rússia depois iria desenvolver a sua ofensiva ao longo das fortificações e linhas de trincheiras que a Ucrânia possui nesta região. E foi exatamente isso que aconteceu e dia após dia nós ajustámos o mapa a favor das forças russas. E todos estes avanços foram comprovados com vídeos publicados pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados e posições das forças armadas da Rússia. Alguns destes ataques foram geolocalizados e pelo menos um foi localizado exatamente naquele edifício. Outros decorreram na região aqui mais ao sul, por entre as linhas de trincheiras que os ucranianos possuem. E por isso nós vemos que a Rússia já está a desenvolver a sua ofensiva para aproximar as suas tropas da cidade de Orikhiv. Continuando, vamos em direção à cidade de Guliáy-Polha e nos últimos dias também fizemos alguns ajustes importantes no mapa. Por exemplo, esta porção mais a leste foi pintada a favor das forças russas, com base mais uma vez num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar ataques que eles fizeram aos veículos e soldados russos, precisamente naquela localização do mapa. Contudo, para o dia de hoje não tivemos mais avanços registados, mas apenas ataques realizados pela Rússia contra as posições ucranianas com bombas do tipo FAB, artilharia, mas também com drones do tipo FPV. Vamos prosseguir aqui mais ao norte e daqui da região de Dobropilha tivemos algumas fontes a referir mais avanços por parte das forças russas a sul da vila de Ternovate, para já sem confirmação visual para isso. Além disso, outras fontes referem que os russos estão a desenvolver uma ofensiva na região mais ao norte. E isto, mais uma vez, foi previsto por mim há uns vídeos atrás, onde eu referi que os russos de facto estão agora com planos de conquistar totalmente a vila de Ternovate, porque esta vai permitir aos russos avançar mais a fundo no território ucraniano e aproximar-se da própria cidade de Zaporizhia, que é uma das maiores cidades ucranianas. Vamos continuar e agora vamos em direção à cidade de Pokrovsk, porque aqui tivemos mais algumas notícias importantes. E a principal delas todas é que fontes ligadas ao exército ucraniano referiram que Syrskyi está a acumular mais e mais forças em torno da vila de Slovianka e na região que se situa à sua volta. E como sabemos, estas forças estão a vir da região de Sumy. Vou só relembrar que para realizar uma contraofensiva em direção à cidade de Kupiansk, os ucranianos já tiveram de utilizar as reservas que estavam nessa direção de Sumy. E agora Syrskyi parece que foi obrigado mais uma vez a recorrer a essas reservas, só que agora para utilizá-las na direção de Pokrovsk. E portanto poderemos prever mais contraofensivas ou tentativas de contra-ataque por parte dos ucranianos para tentar reconquistar mais posições já dentro da cidade de Pokrovsk. Portanto, uma das possíveis rotas de ataque por parte dos ucranianos poderá ser através das vilas que se situam aqui mais ao norte, finalizando a tentativa de ataque por parte da vila de Grishny, e outras poderão ocorrer utilizando a vila de Serhiivka. Portanto, poderemos esperar mais novidades desta região, que vai aquecer bastante nos próximos dias, e veremos como vai decorrer uma nova batalha pela cidade de Pokrovsk. Por outro lado, tivemos algumas fontes a referir mais avanços por parte da Rússia já dentro da vila de Grishny, mas para já sem provas visuais para isso. Vamos continuar em direção à cidade de Mirnograd e há 2 dias atrás eu referi que
Várias fontes disseram que esta cidade já foi totalmente conquistada pelos russos e que ela caiu, e durante as últimas horas cada vez mais e mais fontes referiram o controlo total por parte das forças russas. E muito provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias teremos um vídeo publicado pelos soldados do exército russo a mostrar as suas bandeiras erguidas ao longo deste território. E por isso vamos ficar à espera dessas imagens. Alguns ataques por drones do tipo FPV prosseguem por parte da Rússia aqui mais ao norte, onde alguns veículos, inclusivamente drones, são atingidos pelos mesmos. Continuando, vamos aqui mais a norte em direção à vila de Shachava e aqui tivemos um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar um ataque efetuado a um soldado russo exatamente naquela localização do mapa, e além disso tivemos ataques por parte de drones da Rússia já dentro da vila de Toretsk. Vamos prosseguir daqui da região de Konstantinivka, não tivemos nada de especial, apenas ataques regulares, tanto pelo lado da Rússia como pelo lado ucraniano. E por exemplo aqui a norte da vila de Ivanopilha fizemos um ajuste no mapa a favor do exército russo, com base em vídeos de ataques publicados pelas fontes pró-ucranianas. Continuando da região de Siversk, mais e mais fontes indicam avanços por parte da Rússia nesta região mais ao norte, referindo também que as batalhas agora estão a decorrer pela vila de Ozyorny. E o objetivo dos russos é de facto aproximarem-se do rio, que atravessa esta região aqui, e que eu estou agora a apontar para ele com o rato, e muito provavelmente depois os russos tentarão atravessar este rio de forma a iniciar uma ofensiva em direção à vila de Kryvya Luka. De resto, tivemos apenas ataques com drones do tipo FPV realizados pelos russos, também tivemos alguns ataques efetuados com artilharia e com bombas do tipo FAB. Vamos continuar e vamos agora em direção à cidade de Liman. E daqui tivemos uma imagem bastante interessante, acho que nunca tínhamos visto uma imagem parecida registada no interior de uma cidade. Nós vimos estes fios todos de fibra óptica espalhados em campos, em linhas de árvore, em florestas, mas nunca tínhamos visto, pelo que eu me lembro, isto a acontecer já dentro da cidade por cima de casas. E estas imagens de facto mostram a quantidade de fios de fibra óptica que estão aqui espalhadas. E obviamente isto atrapalha as movimentações por parte da infantaria. E claramente este vídeo mostra a quantidade de ataques por parte de drones que são feitos diariamente naquela região do mapa. Vamos prosseguir da região de Borova, não tivemos nada de especial, e agora vamos à direção de Kupiansk, onde os ucranianos prosseguem com a sua grande contraofensiva. E segundo o que sabemos, os ucranianos continuam a trazer mais e mais forças em direção à cidade de Kupiansk-Vuzlovoye. E a partir daqui, os ucranianos não só estão a efetuar contraofensivas ou contra-ataques em direção a sul, e por exemplo tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar um ataque de artilharia efetuado às posições ucranianas exatamente naquele ponto do mapa, e com base neste vídeo ajustámos aqueles territórios a favor das forças ucranianas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje já temos esta configuração. Além disso, os ataques prosseguem também do norte da região de Kupiansk, onde tivemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar um ataque que eles efetuaram aos soldados e posições ucranianas. E por exemplo, este vídeo, que mostra um ataque efetuado a um edifício, é localizado exatamente naquele ponto do mapa. Aquele é o edifício onde decorreu o ataque de drone por parte da Rússia. Com base nele, ajustamos toda esta região do mapa a favor das forças ucranianas. E de facto, os ucranianos lançaram bastantes reservas nesta direção nos últimos dias, e como eu já referi, estas reservas vieram da região de Sumy, segundo algumas fontes ligadas ao exército ucraniano. E eu recuei aqui alguns dias só para nós vermos como a situação evoluiu ao longo do tempo. E praticamente todos os dias ajustamos os territórios a favor das forças ucranianas.
E no final das contas, muito provavelmente, o exército ucraniano vai conseguir fazer com que o exército russo recue da porção central da cidade de Kupiansk para as margens do rio, que divide esta cidade em duas regiões, mas mais a leste. Contudo, os russos ainda prosseguem com a sua resistência e veremos então, entretanto, se não vai existir um ponto de viragem nesta batalha. Além disso, outras tentativas de contra-ataque por parte dos ucranianos são vistas pelos drones da Rússia que atacam os veículos que os ucranianos utilizam nestes assaltos. Vamos continuar agora em direção à cidade de Vovchansk e daqui tivemos bastantes ataques efetuados pela Rússia com bombas do tipo FAB, com drones do tipo FPV e muito provavelmente a vila de Vilcha está prestes a cair. E nos próximos dias então poderemos esperar um anúncio por parte do Ministério da Defesa da Rússia. Continuando com a nossa conversa de que esta guerra vai prosseguir para o próximo ano, tivemos um vídeo publicado pelas fontes ucranianas a mostrar as redes de drones que protegem as estradas na cidade de Kharkiv. Isto só mostra que os ucranianos também poderão estar à espera de algumas ofensivas por parte da Rússia e ofensivas grandes em direção a esta região já em 2026. Desta região também só vou referir um ataque ucraniano que se deu durante o dia de ontem a um lançador de um sistema de defesa antiaérea S-400 que estava a mudar a sua posição. Além disso, mais ataques com drones do tipo Geran foram registados na parte aqui mais ao norte da Ucrânia, onde mais infraestrutura foi atacada e atingida. Portanto, para resumir o vídeo, teremos então o prolongamento desta guerra em 2026, a Ucrânia já teve esse financiamento por parte dos países europeus, os ativos da Rússia vão continuar congelados e Syrskyi está a lançar mais reservas da região de Sumy em direção à cidade de Pokrovsk, onde poderemos esperar contra-ofensivas por parte da Ucrânia nos próximos dias. E estas decisões por parte de Syrskyi, segundo algumas fontes, estão a vir por causa do descontentamento do governo ucraniano com as suas ações, com o seu desempenho como comandante em chefe das forças armadas ucranianas. E por isso, muito provavelmente, Syrskyi não tem outra opção senão reconquistar pelo menos alguma porção da cidade de Pokrovsk. Se isto é verdade ou não, só o tempo mostrará, mas para hoje são estas as atualizações que eu tenho para vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.